amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Graças ao Senhor, estamos juntos todo sábado, pela misericórdia do Senhor. Independente da quantidade de irmãos, ficamos alegres de separar esse tempo e nós desfrutarmos do nosso amado Senhor, não é? Essa é a mensagem de número 50. É uma mensagem especial porque é a de número 50. Na verdade, é 51, mas nossa contagem lá do YouTube está com a mensagem 50, né? E nós estamos terminando hoje, se o Senhor assim permitir, pela misericórdia, nós vamos terminar o capítulo 2. E aí também é especial, porque nós vamos entrar num novo capítulo, que é o capítulo 3 na semana que vem, na próxima mensagem. E essa é a mensagem 50, cujo título, e é uma mensagem muito deliciosa, irmão. Puxa, irmãos, que mensagem que nós devemos ter esse coração de querer viver isso, né? De sermos esses que vão receber essa promessa maravilhosa, cujo título é A Estrela da Manhã. Eu espero que você ame muito a estrela da manhã, essa estrela brilhante, maravilhosa, resplandecente, tremenda, que é a estrela da manhã. E em relação como é uma mensagem, nós estamos ainda dentro da igreja em Tiatira, e é uma promessa para os vencedores da igreja em Tiatira. Por isso, essa mensagem é a mensagem número 14 dentro da igreja em Tiatira. Então, só sobre o capítulo da igreja em Tiatira, o capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29, falamos 14 mensagens, compartilhamos, desfrutamos 14 mensagens sobre a igreja em Tiatira. E essa é a última, se o Senhor permitir. Então, vamos começar. Nós estamos na promessa dos vencedores. Nós estamos falando, semana passada, nós falamos sobre a primeira promessa do vencedor que o Senhor falou para a igreja em Tiatira. E antes de nós entrarmos nisso, eu queria só ressaltar um ponto, irmãos. Que, irmãos, é tão óbvio, mas assim, eu gostaria de ressaltar, porque infelizmente nós temos ouvido até pessoas, irmãos, falando uma inverdade em relação à palavra do Senhor. E eu queria deixar os irmãos bem claros sobre isso, irmãos, para que nunca sejamos enganados, tá bom? Que ponto que é? Irmãos, em todas as sete igrejas em Apocalipse, nós aprendemos uma grande lição. Então, nós estamos falando das sete igrejas em Apocalipse. Começamos na igreja em Éfeso, depois falamos da igreja em Esmirna, depois falamos da igreja em Pérgamo, e agora estamos terminando a igreja em Tiatira. E segundo a misericórdia e bondade do Senhor, nós vamos, se Ele assim permitir, nós vamos falar da igreja em Sardes, da igreja em Filadélfia e até a igreja em Laodiceia. Se nós observarmos e temos desfrutado disso, que em todas as sete igrejas há vencedores. Em todas as sete igrejas há vencedores. Então, em cada igreja tem vencedor. O pior que seja a situação da igreja, há vencedor nela. Tá, irmãos? Então, nós vimos que essas sete igrejas simbolizam a história da igreja ao longo das eras. Começando lá no início, da era dos apóstolos, com a igreja em Éfeso, e lá havia vencedores? Havia. Sempre no final de cada carta, de cada igreja, há um chamado para vencedores. Depois nós desfrutamos que, depois do período apostólico, a igreja entrou no período de perseguição dentro do Império Romano, que representa a igreja em Esmirna. E ali, naquela época, houve vencedores, que foram aqueles que morreram pelo Senhor, seguiram o Senhor. E aí, depois do período da igreja de Esmirna, de sofrimento, foi a época do Império Romano que perseguiu a igreja, com 10 grandes perseguições, nós falamos sobre isso, entrou a era da igreja em Pérgamo. Então, a era da igreja em Pérgamo foi quando Constantino, ele decretou um decreto, ele era o imperador, ele era o César do Império Romano, imperador, César quer dizer imperador, ele era o imperador do Império Romano, e ele decretou, daquele momento em diante, nós já falamos sobre isso, tá? Que se você quer entender mais, ouça as mensagens passadas, tá todas no YouTube, tá bom? Então, ele decretou, por decreto, que todo o Império Romano seria cristão. E aí, isso causou um grande dano na igreja, nós falamos sobre isso já, um dano terrível, e a igreja ficou mundana. O mundo entrou na igreja por causa disso. E aí a igreja caiu numa situação lamentável. Mas mesmo assim, ali havia vencedores, tá? Que são sempre os remanescentes, aqueles que não aceitam aquela situação, não é? Então, naquele período, houve vencedores.
E nós sabemos que esses três primeiros períodos da igreja, as três primeiras igrejas, igreja em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, desapareceram. Essas três primeiras igrejas não existem mais. E aí entramos na igreja em Tiatira, que representa a Igreja Católica Apostólica de Roma. E nós vimos tantas coisas malignas que há ali dentro. Quando chegou no período da igreja de Tiatira, se você não está entendendo, para que você não fique escandalizado, você tem que ouvir a igreja de Tiatira. Aí você vai entender a gravidade que é a Igreja Católica Apostólica de Roma, as coisas gravíssimas que há ali no meio. Foi o período da igreja que a igreja entrou no seu pior momento, tá? Ela entrou no período mais baixo, no fundo do poço. Havia Satanás na igreja em Tiatira, ele não só estava ali habitando na igreja em Tiatira, quando ele estava ensinando ainda coisas profundas. Mas mesmo no nível, e a igreja católica teve fases terríveis, vocês sabem disso. A época medieval foi terrível e etc. Eu não vou entrar nesse ponto. E hoje, claro, que não está como era na época da época medieval, das indulgências, etc., mas ainda há coisas malignas, terríveis ali dentro. Mesmo assim, mesmo na igreja que está tendo coisas profundezas de Satanás, ensinamentos das profundezas de Satanás, ainda lá há vencedores. Então, amados irmãos, nós estamos aqui falando das promessas para os vencedores da igreja em Tiatira, da Igreja Católica Apostólica de Roma. Ali dentro, o Senhor está prometendo vencedores ali. É claro que a promessa para os vencedores dentro da Igreja Católica, a Igreja de Atira, reflete para todos os irmãos, é válido para todos os irmãos. Mas eu estou querendo dizer que ali no meio, irmãos, há vencedores que vão reinar com o Senhor. Há irmãos e irmãs preciosos que amam o Senhor, que não aceitam aquelas coisas, que não submetem aquelas coisas e que vão reinar com o Senhor. Então, por que que eu estou enfatizando isso? Porque, irmãos, essa semana eu ouvi algo muito triste mesmo. Um irmão ensinando uma inverdade, que só há vencedor no grupo que ele está. Indicando, falando que se alguém sair do grupo que ele está, ouvindo as palavras que ele está falando, os irmãos que saem desse grupo, ele deixou bem claro que não vão reinar com o Senhor. Não serão vencedores. Olha que absurdo. Irmãos, não aceitem esses ensinamentos errados. Nós estamos vendo claramente aqui, amados irmãos, dentro da igreja, das sete igrejas, claramente é o chamado do vencedor para todas elas. E quando nós entrarmos na igreja Insights, que representa a igreja, as igrejas protestantes, ali haverá vencedores também. E quando entrarmos na igreja de Tiatira, também haverá vencedores. A igreja de Filadélfia. E quando entrarmos na igreja em Laodiceia, que é a igreja orgulhosa, que caiu, também há vencedores ali. Então, amados irmãos, vencedor não depende de onde você está. Vencedor depende da sua condição diante do Senhor, do seu coração diante do Senhor. Depende do seu relacionamento com o Senhor e com a igreja, no seu sentido de amor. Se você ama ou não o Senhor. Vocês vão entender isso hoje. Hoje vai ter um exemplo maravilhoso de uma pessoa que deu um exemplo maravilhoso para nós. Nós vamos falar daqui a pouquinho, que é Maria Madalena. Vocês vão ver, irmãos, o que que é alguém amar o Senhor. Então, não depende da igreja que você está, não depende do grupo que você está, depende do seu estado de amor e seu coração e o seu crescimento espiritual diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, não aceitem a mentira, o ensinamento errado, equivocado, absurdo contra a Bíblia, antibíblico, ensinando que se você não está na comunhão nossa, ouvindo as nossas palavras, deixou a nossa comunhão, você então não vai reinar, não vai reinar com o Senhor. Irmãos, isso não é verdade, tá bom? Então vamos voltar, tá? Eu digo isso, irmãos, com um pesar muito triste no coração, irmãos, né? Puxa, eu nunca imaginaria que um irmão desse falaria algo desse sentido, contradizendo tudo que a palavra de Deus sempre ensinou. Mas vamos lá, irmão, vamos voltar. Então, vamos para o versículo 26. Fala assim. Aqui, vamos voltar um pouquinho o versículo 24, tá? O 24, o senhor está falando para os vencedores já. Vamos lá. Claro que eu não vou explicar todos os versículos aqui, porque já foi explicado. Eu quero só voltar um pouquinho. Fala assim:
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os demais de Tiatira, já expliquei para os irmãos muitas vezes. A palavra os demais no grego quer dizer os remanescentes. Em toda e qualquer igreja, o Senhor tem os seus remanescentes, aqueles que lutam pelo Senhor, tá bom? Os demais de Tiatira, a todos quantos, quem são esses demais? São a todos quantos não têm essa doutrina, que não aceitam os ensinamentos da Igreja Católica dos ensinamentos de Jezabel, tá bom? E que não conheceram, não só não aceitam, eles não conheceram, eles não sabem essas coisas, tá? Eles não conheceram essas coisas. Então, esse é um princípio. Eles serão vencedores porque eles não sabiam, não aceitavam e não conheceram. Agora, se eles souberem que, se eles tivessem conhecido, tivessem sabido que dentro da Igreja Católica tem aqueles ensinamentos malignos, eles não serão vencedores, porque aí eles têm que sair. Se você conhece agora que tem algo maligno, saia, tá? Agora, se você não conheceu, você não teve nada a ver com isso, não teve essa doutrina, você não conheceu, não tem ensinamento, então, e você tem um amor intenso pelo Senhor e pelas pessoas, pela igreja, você pode ser um vencedor dentro da igreja, a gente atira também. Aí fala assim, e que não conheceram, como eles dizem, são os que seguem Jezabel, tá? As coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tá vendo? O Senhor não cobra. Outra carga quer dizer, eu não cobrarei deles isso, tá? Tão somente conservar o que tens até que eu venha. Nós explicamos, irmãos, isso de forma bem clara para os irmãos. Tão somente conserva o que tens. O que que é isso, conservar o que tens? Irmãos, se você não ouvir as mensagens sobre conservar o que tens, irmão, eu te aconselho de todo o meu coração, vá ouvir conservar o que tens. Irmão, isso é maravilhoso demais, tá? Isso é tão profundo, irmãos. O que é conservar o que tens? Eu não vou falar, explicar com detalhe, mas quer dizer o seguinte: deixar o Senhor crescer em nós até que Ele tome todo o nosso ser, tá bom? Vamos para o próximo. Aí vem, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ao vencedor para onde? Dentro da igreja católica, dentro da igreja de Tiatira, tá? Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E nós falamos para os irmãos também o que é guardar as obras do Senhor. Explicamos para os irmãos, tá? O vencedor, ele não guarda as suas próprias obras, ele guarda as obras do Senhor, tá? Aqui fala, guardar até o fim as minhas obras, as obras que o Senhor está fazendo, tá? Se você quer entender isso mais, volta às mensagens anteriores, você vai ouvir. E eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá. Regerá no original grego é apacentar, tá? E as reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro, assim como também recebi de meu pai. Então, essa é a primeira promessa do vencedor para a igreja em Tiatira. Então, a primeira promessa é: eles receberiam autoridade sobre as nações. E como é que eles representariam essa autoridade que os vencedores vão ter sobre as nações? Sobre nações aonde? No reino milenar, tá? Quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer o seu reino milenar, o reino nesta terra de 1000 anos, que está descrito em Apocalipse capítulo 20, que mais para frente, quando chegarmos lá, Apocalipse 20, vamos detalhar o máximo possível que o Senhor nos permitir sobre o reino milenar, falando todas as características, e os irmãos vão verem e eu gaguejando aqui, né? E os irmãos vão verem coisas maravilhosas, né, sobre o reino milenar. Irmão, o reino milenar é algo tremendo, tá? Da época de Daniel, das mensagens de Daniel, nós falamos muito sobre o reino milenar também, as características, né? Os que participaram se lembram quanto é maravilhoso o reino milenar, tá bom? Mas vamos voltar, deixa isso para depois, né? Então, durante o reino milenar, os vencedores vão ter autoridade sobre as nações. Eles vão governar junto com o Senhor. Quem governa é o Senhor, mas eles vão reinar junto com o Senhor, tá? Por isso que fala reinar, por isso que fala cetro, com cetro, tá? A palavra cetro, na verdade, não é no sentido de um cetro de ferro, como o rei tem. É no sentido de uma vara, como um pastor tem. Mas é claro que o sentido de vara, de cetro aqui, é no sentido de pastor, mas no sentido de pastor reinando. Então, eles vão reinar, os vencedores vão reinar sobre as nações, pastoreando elas. Mas é um pastorear mais rígido, tá bom, irmãos? Eu não vou entrar sobre esse assunto agora também, não. Aí continua, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi de meu pai. Então, assim como o Senhor recebeu a autoridade do Pai
e ele então vai pegar essa autoridade e passar da mesma maneira para os vencedores, tá bom? Então eu queria tocar um pouquinho mais, essa é a primeira promessa do Senhor para a igreja, para os vencedores da igreja, a gente atira, que é reinar autoridade com a vara, com o cetro, vara de ferro, é ferro, tá? Sobre as nações que vão ficar nessa terra. Quem serão as nações? As nações, nós vamos ver isso mais para frente, com detalhe, as nações serão as pessoas que não são crentes, que vão ficar nessa terra, que vão ajudar os crentes e os judeus durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação dos últimos 3 anos e meio desta era, na grande tribulação, vai ficar crentes nessa terra. Vai ficar também judeu nessa terra. E os crentes judeus que ficarem nessa terra não poderão comprar nem vender, porque eles não aceitarão a marca da besta. E só poderão, durante a grande tribulação, comprar ou vender quem tiver a marca da besta, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 13. Isso nós vamos falar mais para frente com mais detalhe. Como os cristãos que ficarem, ou os que ficarem, ou alguns vão ficar aqui, né? Outros já vão ter sido arrebatados. Mas os que ficarem aqui, como eles não poderão comprar e vender, porque eles não aceitarão a marca da besta, e os judeus também não, os judeus que seguem o Senhor, cara, os judeus que são pelo Senhor, aqueles que são selados pelo Senhor, tá? Não todos os judeus, os remanescentes dos judeus também, tá? Quando eu digo judeu, não estou dizendo a todo o povo judeu. Muitos judeus seguirão o anticristo. Muitos seguirão. Estou dizendo remanescentes dentro dos judeus, aqueles que são pelo Senhor, tá? Aqueles que têm um coração puro pela palavra de Deus. Que são a minoria. Então, esses judeus que ficarem também não poderão comprar nada, nem vender, se não tiver a marca da besta. Então, como é que eles vão sobreviver? Quem vai ajudar eles? E eles serão perseguidos também durante a grande tribulação, por ficarem aqui. Quem vai ajudar eles? Vão ser os incrédulos que estiverem aqui, mas que vão se condoer deles, tá? E esses incrédulos vão ajudá-los. E aí, quando o Senhor voltar no final da grande tribulação, o Senhor vai poupar esses incrédulos que ajudaram os crentes e os judeus remanescentes, vai poupar esses incrédulos que vão ser chamados de ovelhas. E esses incrédulos, então, vão entrar para o reino milenar como as nações, tá? E aí, como eles não são regenerados, eles vão ter que aprender as coisas de Deus. E aí, quem vai ensiná-los vão ser os judeus que ficarem nessa terra e também os vencedores que vão estar governando junto com o Senhor sobre essas nações, tá? Então, é esse que é a questão do autoridade. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, lembrando que a nossa mensagem de hoje é a segunda parte da promessa, que é a estrela da manhã, que eu vou chegar nela daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero terminar um pouquinho rapidamente a mensagem anterior, bem rápido, para que a gente não perca o tempo de entrar na estrela da manhã, porque é maravilhoso. Mas eu quero tocar um pouquinho sobre a questão da autoridade. Nós falamos na semana passada sobre a questão da autoridade, que o Senhor dá autoridade. Então você se recorda, não vou recapitular tudo, mas você se recorda que a verdadeira autoridade de Deus, você nunca se autodenomina autoridade. Ah, eu sou autoridade, eu sou quem Deus escolheu. Não, não, nunca isso. Eu sou o escolhido de Deus. Não, 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 não. Isso não é assim. A autoridade, a Bíblia nos ensinou claramente que é o Senhor que dá autoridade, e a verdadeira autoridade que representa Deus nessa terra nunca clama autoridade para si. Nunca, tá? E nós falamos sobre a questão da autoridade, que a autoridade vem pela vida de Deus. Vocês se recordam disso? E aí nós demos um exemplo na semana passada, a questão quando houve aquele problema ali, depois da revolta de Corá, né? Ali em Números, aí começaram a questionar a autoridade de Arão para Moisés. E aí o Senhor pegou, mandou cada uma das 12 tribos pegar um varão, uma vara, que é o que fala aqui na autoridade, que do vencedor fala que eles vão ter uma vara, um cetro, tá? Porque o cetro representa a autoridade, tá bom? Então, aí o Senhor mandou cada um pegar uma vara das 12 tribos, e aí cada representante das 12 tribos separou uma vara, essas 12 varas foram colocadas dentro do Santo dos Santos, e a vara que florescesse no outro dia, essa seria que Deus escolheu como autoridade. E a vara que floresceu, o vara ali, números é o bordão. Bordão e vara é a mesma palavra, tá? Então, nunca deixe de entender isso. Grave na sua cabeça. Bordão e vara é a mesma coisa, tá? Então, o bordão que floresceu, a vara que floresceu, foi a vara de Arão, mostrando que a autoridade vem pela vida. E a autoridade é algo lindo. A autoridade pela vida, ela tem flores. A vara de Arão, ela
floresceu. E ela dá flores, e não só deu flores, ela dá também frutos, que é amêndoas. Então, a autoridade de Deus, aquele que representa Deus nessa terra, ele é alguém que tem autoridade pela vida, por permanecer no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque a vara floresceu no Santo dos Santos. E ela não é de uma hora para outra, nós falamos sobre isso, é de um dia para o outro, ou seja, gasta tempo. Para alguém tornar-se autoridade de Deus, precisa gastar tempo no Santo dos Santos, tem que permanecer ali. É uma questão de permanecer na presença do Senhor. E quando você permanece na presença do Senhor, chega uma hora que ela começa a produzir flores. Flores é a beleza da autoridade, é algo lindo, é algo atrativo, é algo agradável. A autoridade de Deus, ela é agradável, ela é algo atraente. Você tem prazer em submeter a ela. Você tem alegria em submeter. Você é atraído pela beleza da flor, não é? Não é questão de temer, ter medo, né? É claro que nós tememos, temos receios, claro que sim, mas não é isso. Não é uma questão de ter o receio, o medo, é a questão de ter a beleza. Você é atraído pela beleza da flor que a vara floresceu. E não só isso, ele também tem frutos da vida de Deus, frutos do Espírito. Veja lá os frutos do Espírito de Gálatas 5. Quem tem os frutos do Espírito é a autoridade de Deus. E se você vê os frutos do Espírito, igual que a vara de Arão, ela deu fruto, deu amêndoas. Os frutos do Espírito são tão maravilhosos. Imagine se você não quer estar do lado de uma pessoa que tem domínio próprio. É um fruto do Espírito, que tem longanimidade, que é longânimo, que suporta, que tem a perseverança, que tem a bondade, a benignidade. Não é? Não é aí que fala lá em Gálatas. Olha, eu vou ler rápido para vocês aqui, não precisam abrir, porque não é o alvo aqui hoje. Eu estou só lendo só para explicar. Gálatas 5, olha se não é maravilhoso. Frutos do Espírito quais são? Gálatas 5, 22. O amor. Você não quer estar de lado de uma pessoa que tem amor? Cheia de amor, amorosa. E um líder, ele é amoroso. Alguém que é autoridade de Deus, ele tem amor. Alegria. Puxa, ele é alguém alegre. Você acha que um líder de Deus, tem autoridade de Deus, vive rancoroso, ameaçando, cuspindo pela boca, entendeu? Bravo, depressivo? Não, irmãos. Vive jogando trovões e relâmpagos para tudo quanto é lá, ameaçando todo mundo. Não, irmãos, é alguém que tem cheio de alegre, tem frutos. Paz. Ele está sempre em paz. Aconteça o que acontecer, ele tem paz. Longanimidade, ele é longânimo, ele suporta, ele espera. Benigno, ele é cheio de benignidade. Ele é bom, bondade, ele tem bondade. Ele é fiel ao Senhor, ele tem fidelidade. Ele é mansidão, ele é manso. Por isso que Moisés, que era a autoridade do Velho Testamento, em Hebreus fala que ele era, quando citando Moisés, e lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Era manso. O que mais? Ele tem domínio próprio. Ou seja, ele consegue se dominar, não é? Não por si próprio, é tudo do Espírito. Ou seja, esse fruto vem da presença de viver no Santo dos Santos Savara, tá? Autoridade. A autoridade vem do Santo dos Santos, da presença de Deus. Então, explicamos sobre isso. Agora eu quero tocar um outro ponto maravilhoso para você da autoridade, para nós terminarmos a questão da autoridade e entrarmos na segunda promessa, que é a estrela da manhã. Então, antes de eu tocar nesse ponto aqui, deixa eu citar algo maravilhoso para os irmãos que é tremendo. O Senhor falou que os vencedores, bom, todas essas coisas que eu estou falando, eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque são coisas, irmãos. Eu falo rápido por causa do tempo aqui, porque por mais que eu tente falar rápido, o tempo ainda é curto, né? E eu quero que os irmãos, por favor, prestem atenção para os ganharem, tá? Porque são detalhes que para os irmãos entenderem. O Senhor falou, para que a gente atira, que a promessa para o vencedor, o Senhor falou, tá? Que essa promessa para o vencedor era que ele reinaria sobre as nações. Que o vencedor ele vai entrar no reino milenar. O que é o reino milenar? O reino milenar são os últimos 1000 anos antes da Nova Jerusalém, tá? É um reino de 1000 anos, por isso chama reino milenar. Milenar vem de milênio, milênio quer dizer 1000 anos, tá? Então, o reino milenar, ele vai entrar para o reino milenar vencedor, tá? Ele vai sair dessa era que nós estamos vivendo agora, né? Uma era de luta. A era que nós estamos vivendo agora, irmãos, é uma era de luta, de cansaço, né? Nós estamos lutando pelas coisas do Senhor. E ele vai entrar numa era maravilhosa, que é a era de descanso, que é o reino milenar, que é o 1000 anos, que é simbolizado como descanso, né? E aí ele vai entrar e vai reinar sobre as nações. Não é verdade? Não é isso que o senhor está falando? O vencedor que a gente atira vai reinar sobre as nações? Se você olhar com cuidado, irmãos,
O Senhor já vem explicando essas coisas desde o Velho Testamento, em figuras. Isso é isso que vai acontecer, vai ser a realidade. A realidade vai ser isso. Quando o Senhor voltar, o cumprimento da realidade das promessas vai ser isso. O rei milenar, o rei milenar, os vencedores reinarão sobre as nações 1000 anos. Porém, se nós vemos lá desde o Velho Testamento, já havia figuras nos mostrando que que isso vai acontecer. E uma das figuras maravilhosas é do povo de Israel. Vocês se recordam que quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam no Egito, e o Egito simboliza o mundo. E aí, cujo príncipe do Egito é o faraó, que representa Satanás. E aí, o Senhor tirou eles e eles passaram pelo sangue. O sangue, qual é o sangue? O sangue é lá nos umbrais das portas, lembra? Da Páscoa, primeira Páscoa, nos umbrais das portas. Então, do sangue, depois eles passaram, saíram do Egito. Depois do sangue, eles saíram no outro dia, da Páscoa, depois que passaram o sangue, no outro dia eles saíram do Egito. Exatamente no outro dia. No dia anterior, a última praga passa o sangue, eles estavam ali cobertos pelo sangue, e o Senhor poupou-os da morte. No dia seguinte, eles saem do Egito e vão em direção ao Mar Vermelho, tá? O que que simboliza? Isso é tá falando do povo de Israel, mas o que simboliza para nós? É o mesmo princípio hoje. Aqueles que foram escolhidos, predestinados pelo Senhor, mesmo que estavam no mundo, certo? Um dia o Senhor os chama desse mundo. E aí eles passam pelo sangue. O sangue o seu Senhor veio cobriu, que é o Cordeiro Pascual, que é Cristo, nos cobriu com o seu sangue maravilhoso. E no outro dia, quando o Senhor nos perdoou pela primeira vez, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o sangue nos perdoou do nosso pecado. No outro dia, na mesma hora, vamos dizer assim, né, em princípio, saímos do mundo. E aí, o próximo passo qual é? Nós vamos passar pelo Mar Vermelho. O mar se abre, passamos pelo Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho, nós estamos no deserto do outro lado. E uma vez passou pelo Vermelho, o Mar Vermelho se fechou, nunca mais nós podemos voltar para o mundo, para o Egito. Nunca mais, porque agora fechou o mar. O que o Mar Vermelho simboliza? O Mar Vermelho simboliza o batismo. Nós, depois de crermos, passarmos pelo sangue, que é Cristo como Cordeiro Pascual, nós saímos do mundo, já não somos desse mundo, mas estamos no mundo, mas não somos desse mundo, não somos mais do Egito, não temos nada a ver mais com o faraó, com Satanás, mas enquanto nós não passamos pelo Mar Vermelho, ainda estamos sob a perseguição de faraó, de Satanás que vem atrás de nós. Ao passar pelo Mar Vermelho, quer dizer que nosso velho Gustavo foi sepultado para sempre. O velho Gustavo ficou lá naquele Mar Vermelho e o novo Gustavo, que é pelo batismo, agora saiu para ter uma caminhada cristã com o Senhor. E aí nós começamos, o povo de Deus começa a ter uma caminhada do deserto, tá? Essa caminhada que eles tinham caminhado do deserto era só de 13 dias. Mas como eles desobedeceram o Senhor, eles ficaram 40 anos dando volta, tá? E aí, qual era o objetivo deles? O objetivo deles era entrar na terra de Canaã, que era a terra do descanso deles, tá? A terra do descanso, onde eles finalmente teriam descanso. Era o objetivo final. Enquanto eles vão entrar na terra de Canaã, eles estavam peregrinos, não estavam descansando, não estavam parados no lugar, estavam sempre em viagem, né? Enquanto você não entrar na sua terra definitiva, nós estamos como peregrinos em viagem. Da mesma maneira, esse é um princípio também. O que que vai ser a terra de Canaã no futuro? No futuro, a terra de Canaã vai ser o reino milenar, tá? Claro, a terra de Canaã simboliza várias coisas. Por um lado, hoje simboliza Cristo, por outro lado, já simboliza a vida da igreja. Mas, por outro lado, no futuro, vai se representar o reino milenar, onde finalmente deixaremos de ser peregrinos nessa terra e vamos entrar então no descanso de Deus, que é 1000 anos descansando, que é o chamado reino milenar. O reino milenar também é chamado descanso, tá? Bom, quando eles estavam, e esse momento atual que nós estamos vivendo hoje, não é do descanso aí, nós estamos em luta, estamos caminhando, somos peregrinos nessa terra. A vida cristã hoje é uma vida de deserto, em certo sentido, tem dificuldades, caminhando, tem lutas, tem momentos bons, tem momentos difíceis, somos alimentados pelo maná que é Cristo e passando por dificuldades. Porém, estamos caminhando, avançando, nunca desistindo, avançando. Estamos prestes agora de entrar na terra de Canaã, que é, quando o Senhor voltar, entrarmos no reino milenar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que acontece? Quando eles estavam, voltando para o povo de Israel, quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, o Senhor pegou, falou algo maravilhoso para eles, tá? O Senhor virou. Quer ver? Vamos ler lá. Agora eu quero que vocês leiam comigo.
Deixa marcado sua fitinha em Apocalipse 2 da sua Bíblia. Vamos circular na Bíblia rapidinho. Deuteronômio capítulo 11. Vamos entrar lá. Deuteronômio 11. Eu tenho que ser rápido aqui, irmãos, porque o tempo está curto. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, o Senhor fez uma promessa para eles, tá? E é Deuteronômio 11, no versículo 24, o Senhor fez uma promessa para eles, ó. Versículo 23, na verdade, ó. Vamos pegar 22, 22. Que é uma promessa que o Senhor fez para eles, tá? Porque, aí o Senhor falou assim, ó. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardar, amando o Senhor vosso Deus. Nós guardamos os mandamentos do Senhor, não é porque somos obrigados, não, é porque nós o amamos. Amamos o Senhor, Senhor, porque eu te amo, eu quero guardar a tua palavra de todo o meu coração, porque eu te amo. Quando o Senhor nos deu, irmão, todos os mandamentos do Senhor foram resumidos em dois no Novo Testamento, que é velho, mas no Novo, o Senhor resumiu todo o mandamento do Senhor em dois mandamentos, que ainda são mandamentos. O primeiro é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, força. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Os dois são mandamentos, é ordem do Senhor. Mas os dois mandamentos, o Senhor nos resumiu, ainda os dois são questão de amor. O primeiro mandamento, que resume toda a lei, toda a lei da parte dos meus cinco mandamentos, que é amar o nosso Senhor. E o segundo, e a segunda parte do segundo mandamento é amar as pessoas, que representa os irmãos em Cristo e todas as pessoas, na verdade. Nossa família, os próximos, mais próximos de nossas famílias. Primeira pessoa que nós devemos amar é a nossa família. Não é fácil amar a família às vezes, não é? Mas amamos nossa família. Depois amamos a família de Deus. Depois amamos todas as pessoas, os incrédulos também, até nossos inimigos. Irmãos, é uma questão de amor. Por isso que o versículo fala aqui, ó. Todos os mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor. É amando que guardamos, é em amor. Porque nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda nossa força. Vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Anda no caminho do Senhor e vive achegadinho a Ele. Amo viver na presença do Senhor. Senhor, eu quero estar chegado. Senhor, eu sou chegado ao Senhor. Quando te perguntar assim, quem que você é chegado? Sou chegado no Senhor. Não é? Alguém que é chegado de Deus, ele fala como Deus, ele expressa Deus. As pessoas veem Deus nele. Assim, quando Pedro, depois que o Senhor foi preso, é tão interessante, isso, tão rico, depois que o Senhor foi preso, né, pelos judeus, né, e foi levado até Pôncio Pilatos ali, aí o Senhor havia dito para Pedro antes que ele negaria Pedro 3 vezes. E aí, quando Pedro estava olhando de longe, foi preso, ele olhando de longe aí na casa do sumo sacerdote, Pedro de longe ali olhando, aí veio uma criada, né? E perguntou se Pedro não era um discípulo do Senhor. Pedro negou, e ficou negando, tal. Vocês lembram disso? Aí falaram assim: mas você certamente é um dos que segue o Senhor, porque você fala como ele. Por mais que Pedro quisesse negar, o falar de Pedro denunciava ele. Porque quem é chegado no Senhor fala como o Senhor. Quem é chegado no Senhor expressa como o Senhor. Porque a Ele vos achegardes. Irmãos, expressa até no falar, né? Até na aparência, no jeito, na expressão, é a expressão do Deus triunfo. Mas vamos continuar, 23. O Senhor, aí a promessa, ó. E o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisar do vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Então, resumindo, qual foi a promessa que eu fiz para eles? Ó, vocês estão no deserto, mas se vocês me amarem de todo o coração e viverem chegados a mim,
vocês vão entrar na terra de Canaã, que é o descanso, e vocês vão possuir todas as nações que estão ali. Vocês vão reinar sobre aquelas nações que estão ali. Vocês vão reinar sobre elas. E onde vocês pisarem os seus pés na terra de Canaã, as nações submeterão a vocês, e ninguém vai poder resistir a vocês. Na terra de Canaã haverá nações e vocês vão reinar sobre elas com terror e temor. Isso é a promessa que o Senhor fez para o povo de Israel. E assim aconteceu. Vamos ver como é que aconteceu? Isso era uma promessa. Aí aconteceu lá em Josué. Vamos lá para Josué. Olha só, Josué capítulo 1, que é o próximo livro. Pula para Josué. Olha que maravilha, irmãos. Josué, capítulo 1, versículo 6. Olha lá. Acharam? Sobrou para Josué assim, ó. É... 1:6. Não, vamos ler antes. Vamos ler do 1 diante. Tá? 1 diante. Vamos lá, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Passar o Jordão, eles entrariam na terra de Canaã. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo aquele que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Lá em Deuteronômio, acabamos de ler. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tá? Então, e eles entrariam, e foi assim que aconteceu. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles possuíram todas as nações, eles iam vencendo nação por nação. Aí você fala assim, irmão Gustavo, o que tem a ver com o Apocalipse? Irmãos, isso é um símbolo do que vai acontecer no milênio. Quando o Senhor falou para o vencedor da igreja, a gente já falou assim: olha, para o vencedor darei autoridade sobre as nações. É o mesmo princípio aqui. Quando nós terminarmos nossa vida de peregrino nessa terra, que é caminhando nesse deserto, que é a vida cristã, nós vamos entrar no descanso de Deus, que é entrar na terra de Canaã, que é o milênio. O milênio representa o descanso, é a terra de Canaã. Quando nós cruzarmos ali, se nós formos vencedores, como Josué foi, de obedecer ao Senhor, nós entraremos para pisar é modo de falar, naquela terra do rei milenar, e dominaremos ali, governaremos ali com o Senhor. E aí e as nações que eles tiveram no rei milenar, elas não resistirão a nós. Nós entraremos para governar sobre elas. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Eles entraram na terra de Canaã e governaram sobre as nações, com temor e tremor. Eles reinarão os vencedores com cetro de ferro. Isso aconteceu com o povo de Israel. Isso era um símbolo do que vai acontecer com os vencedores. Olha o que o Senhor fala aqui, Mateus capítulo. Olha Daniel. Vamos para Daniel, capítulo rapidinho, Daniel 7. Essa é a promessa que o Senhor fez lá em Daniel 7. Olha só. Daniel capítulo 7. Finalmente essa promessa vai cumprir, de Daniel 7 vai se cumprir no reino milenar com os vencedores. Vamos ler lá? Daniel capítulo 7. Ó Senhor Jesus. 7, versículo 18. Olha só. Mas os santos do Altíssimo, quando eu falo de santos do Altíssimo, está se referindo aos vencedores. Os santos do Altíssimo receberão o reino para reinar e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém. Senhor Jesus. Olha o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Amém! Esse será o cumprimento de Daniel 7. E não só de Daniel 7, é o cumprimento de uma das bem-aventuranças do Senhor em Mateus 5. Olha lá. Mateus 5, o Senhor fala assim de forma maravilhosa. Olha para Mateus 5, 5. Olha o que é a autoridade do Senhor. Olha que maravilha. Mateus 5, 5 fala assim: Bem-aventurados os mansos. Mansos são os que têm a autoridade do Senhor. Lembra-se, um dos frutos do Espírito é a mansidão.
Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Que terra é essa que vamos herdar? Que terra é essa que prometeu para nós? Isso aqui é uma promessa do Senhor. Ele vai cumprir. Que terra é essa? É a terra do reino milenar. É os 1000 anos. Eles herdarão esta terra onde nós estamos vivendo hoje, onde o Senhor vai governar com os seus vencedores durante 1000 anos. Eles entrarão como Josué para tomar a posse da terra. E as nações que estiverem ali serão todas subjugadas pelos vencedores. Josué e os vencedores que entram, né? Josué, na verdade, é um símbolo de Cristo também, tá, irmão? Não sei se vocês sabem. Então, o princípio que eu estou querendo dizer, você está entendendo que esse aqui é a promessa do Senhor. Agora, vamos falar sobre um pouquinho da autoridade rápida novamente, para terminar alguns pontos. E aí, lembre-se que lá para a promessa, guardem isso na mente, guardem isso em foco, tá, irmão? Não perca isso do foco. Lembre-se que a promessa do vencedor em Tiatira é que eles terão um cetro, um bordão, como representativo da autoridade deles para governar sobre as nações. Está lá na promessa do vencedor da igreja em Tiatira. Então vamos falar sobre um pouco desse bordão que representa a autoridade do Senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a coisa maravilhosa aqui. Vamos ver Moisés, tá? Rapidamente, mano, porque é muito rápido esse princípio aqui. Eu quero tocar com os irmãos, tá? Vamos para. Agora quero que vocês abram a Bíblia também. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Tá? Vamos lá. O Senhor deu autoridade para Moisés. E a autoridade de Moisés estava representada pelo seu bordão, pelo seu cetro, pelo seu cajado, pela sua vara. Tá? Vamos lá. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Moisés estava com medo do povo de Israel falar assim, mas quem é você, Moisés? Aí vai, não, o Senhor me mandou como autoridade sobre vocês. Aí ele fala assim, mas quem é você? Não te conheço, não. Aí o Senhor pegou e falou assim, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, uma vara, um cetro, uma vara. Então lhe disse, lança-te na terra, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, lançou a vara, o bordão na terra. E o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão. Presta atenção nessas palavras, amados irmãos, isso é maravilhoso. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em vara, em bordão novamente. Aí o Senhor falou: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, esse milagre que o Senhor fez com a vara de Moisés era para mostrar para o povo de Israel que Moisés tinha autoridade de Deus. E por que Moisés tinha autoridade de Deus? Porque ele apareceu, porque Moisés vivia na presença de Deus e porque o Senhor havia aparecido para Moisés. Uma autoridade de Deus é alguém que Deus aparece para ela. Uma autoridade de Deus é alguém que vive na presença de Deus, que Deus aparece para ela o tempo todo. Ela tem comunhão com o Senhor fala com ela, tem intimidade, ela vê o Senhor. Como é que ela pode representar a Deus se ela não vê a Deus, se há uma nuvem entre ela e Deus? Como é que ela pode ser autoridade de Deus se tem tantos pecados entre ela e o Senhor, a ponto que ela não consegue ver o Senhor não consegue aparecer para ela? Por isso que a autoridade é pela vida. Nós, como autoridade, se somos autoridade, não vou dizer que nós somos, mas se seremos autoridade, depende, irmãos, do nosso tempo com Deus, quem nós estamos vendo, se nós temos presença de Deus ou não, se eu vejo o Senhor ou não, se não há nada entre mim e o meu Senhor, se ele aparece para mim ou não. Aí, quando o Senhor nos dá autoridade, que é o cajado do bordão, cuidado como você usa ela. Porque esse bordão, irmão, pode se tornar uma serpente, algo usado pelo inimigo de Deus. Quando a autoridade vira algo usado pelo inimigo de Deus, uma serpente, Moisés foge dela. Você tem coragem de pegar uma autoridade que virou uma serpente, cuja autoridade, em vez de estar representando o Senhor, está representando a serpente?
As pessoas, elas aproximam ou elas fogem? Moisés fugia dela. Se nós usarmos, se nós usarmos a autoridade de Deus ao nosso favor, para o nosso benefício, para que eu possa me exaltar, isso torna-se a serpente. E isso fará com que o povo de Deus fuja de nós. Por isso eu falo assim, Moisés, pega pela cauda. Pegar pela cauda é pegar da maneira diferente que as pessoas do mundo pegam. As pessoas do mundo pegam uma serpente pela cauda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pensa a serpente no seu quarto. Você pegaria ela pela cauda? Pega pela cauda para você ver o que acontece. Isso não é a maneira certa de pegar uma serpente, não. Sabia disso? Você pegar pela cauda, ela pode virar você, a boca dela vira e ela te pica aqui, ó. Puf! Todo mundo pega a serpente pela cabeça, trava a cabeça dela, a cabeça da serpente, e pega pela cabeça, aí depois segura a cauda dela. Mas segura pela cabeça, porque é ali que é o lugar perigoso. Mas você falou, pega pela cauda. A serpente, ó, era o cajado. Todo mundo pega um cajado, é pela cabeça aqui, ó. Põe na cabeça do cajado. É a ponta do cajado que é a cauda, que fica na terra. Ninguém pega pela cauda, mas pega pela cabeça. Por que o senhor então mandou pegar pela cauda, então? Lugar que nem tu pega, que ninguém pega, que não é uma maneira certa de pegar. Que é uma maneira diferente do que o mundo pega. Para dizer o seguinte, Moisés, não use a minha autoridade como o mundo usa a autoridade dele. O mundo usa a autoridade para o seu próprio benefício. Nunca use a minha autoridade para o seu próprio benefício. Pegue, use a minha autoridade de forma diferente. Pegue ela pela cauda, como ninguém pega. Olhe para as pessoas do mundo. Todos aqueles que são investidos de autoridade no mundo usam a autoridade para si próprio. Essa é a maneira que o mundo pega e tu pega na autoridade. Todo mundo usa a autoridade para si próprio. Para glória própria, para se engrandecer, para ter benefícios próprios. Quer dizer que todo mundo que quer ser prefeito agora quer ser prefeito porque ama ser prefeito, está preocupado com o povo. Puxa, irmão, não precisa nem explicar, não é? Que isso não é verdade. Todo mundo quer ser um professor porque ama ensinar somente, ou não quer vanglória para si. Quantos usam a autoridade de Deus para o seu próprio benefício? Isso é a maneira como as pessoas pegam a serpente, pegam o cajado, pegam por cima. Você fala assim, não, Moisés, não pega assim, você vai pegar diferente. Usa a minha autoridade de forma totalmente diferente como as pessoas pegam uma serpente. Pegue pela cauda. Se você fizer assim, essa autoridade, essa serpente vira de novo uma autoridade, vira de novo um bordão. Mas se você não pegar pela cauda, se você pegar da maneira como o mundo pega, ela vai continuar sendo uma serpente que pode até te matar. Mas se você pegar pela cauda, da maneira diferente como o mundo usa a autoridade, ela volta a ser minha autoridade, um cajado. Não mais usado pelo inimigo. E observem daqui para frente, irmãos, que daí Moisés então é usado pelo Senhor. Agora vamos lá. Agora vamos para uma maneira gloriosa, irmãos, ver tanto que é maravilhoso isso, a autoridade. Aí então Moisés vai junto com Arão e vai até Faraó. Aí Faraó, você sabe a história. Faraó não aceita libertar o povo. Aí então o Senhor começa então a usar Moisés e Arão para fazer as pragas, os milagres, os sinais das pragas. Observe que nas pragas, todas elas, tá, com exceção da 10ª, né? Cadê? Quase todas, né? É, a grande maioria das pragas, o Senhor usou. O que que o Senhor usou para estabelecer a praga? Usou o bordão, a vara de Moisés. A vara, a autoridade. Sempre a vara vai estar relacionada agora, a autoridade vai estar relacionada. Quer ver? Vamos lá. Só para mostrar que maravilhoso, ó. Mateus capítulo. Mateus, perdão, desculpa, Mateus. Êxodo capítulo 7, versículo. Primeira praga, 14. Vamos lá. Aí, Êxodo 7, o 14 não, vamos pular do 14. Ah, quer ver? Primeira praga, né? Quer ver? Deixa eu ver para os irmãos aqui.
Aqui, vamos lá, 14, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás à mão o bordão, a vara que se tornou em serpente. Ó, presta atenção, o senhor está lembrando Moisés. Vai estar na mão a vara, mas lembre-se, Moisés, cuidado como você usa a minha autoridade. Ela se tornou serpente. Cuidado, usa a minha autoridade de maneira correta, senão ela vira uma serpente. Olha, lembre-se da serpente, Moisés. Tornou serpente, e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa meu povo, para que me sirva no deserto. Até agora não tens ouvido. E assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão, essa vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, tornarão em sangue. O peixe, papá, vamos pular. Aí 19: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do rio. Ele tinha que pegar o bordão e levantar o bordão da terra, levantar da terra. Mas isso é maravilhoso. Estende, levanta, tira e estende sobre as águas do rio, sobre os rios, sobre os canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os reservatórios que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão, os dois, como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantando o bordão, levantou a vara. Isso tem um significado. Feriu as águas que estavam no rio, a vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, o princípio era: ele tinha que levantar a vara. Que é o ponto? O bordão, a vara, eles usavam para apoiar, para apoiar. A autoridade de Deus, ela pode até estar apoiada na vara. Um servo de Deus pode estar até apoiado na autoridade de Deus. Porém, quando Deus mandar o servo de Deus usar a autoridade dele, ele não pode mais se apoiar nela. Ele tem que depender de Deus. Ele tem que levantar a vara. Fala: Senhor, eu não estou. Quando ele levanta a vara, Moisés era velho, irmãos. Lembre-se que Moisés era velho. Arão nem tanto, mas Moisés era velho nessa época. Quando Moisés levantou, quando ele era velhinho, ele tinha uma vara porque ele apoiava na vara. Ele tinha dificuldade, ele era velhinho. Quando algum velhinho levanta a vara, agora ele está em risco de cair. Tá, ou não tá? Porque ele não tem mais nada no que se apoiar, ele apoia na vara. Quando Moisés levantou a vara, você vai falando assim: Moisés, ao usar a minha autoridade, você vai depender de mim totalmente. Eu é que vou te manter de pé. Não é a minha autoridade, sou eu que te mantenho de pé. E você tem que estender a vara. Dependa de mim agora. Ao usar minha autoridade, faça com total dependência de mim. Eu é que não te permito cair. Eu que te sustento. Eu é que te guardo. Eu é que te mantenho de pé. Eu que te sustento. Não é a autoridade em si próprio. Sou eu. Estende a vara, estende a autoridade. Segunda praga, vamos rapidinho. Versículo 5. Êxodo 8:5. Disse mais o Senhor a Moisés, segunda praga: diz a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios. Tinha que estender a mão. Aí, o que aconteceu? 12. Então saíram Moisés e Arão da frente de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinaram com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés: morrer as rãs. Tá. Então, eu estou só tocando rápido para os irmãos, tá bom? Terceira praga. Versículo 17. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. Levanta a autoridade. Dependa de mim. Nunca da vara, nunca da autoridade que eu te dei. De mim. Versículo 20. A quarta praga. Ah, quer ver? Vou fechar para os irmãos aqui. Acho que na quarta praga não sei se teve a vara, irmãos, né? Ah, quase todos foi assim, né? Não me recordo se teve a vara. Porque eu tô olhando rápido com os irmãos aqui, tá, irmãos? Mas vamos, acho que não teve a vara no quarto, não tenho certeza. Peraí que eu tô olhando com muita rapidez aqui. Vamos. E a quinta praga, tá? Acho que também não teve a vara em si. A sexta praga também não teve em si. Eu acho que não. A sétima praga.
Eu penso também não, tá bom, irmãos? E assim, e algumas pragas, algumas das pragas foram assim, quase todas foram assim, mas não foram todas, não, tá bom, irmão? É que eu tô indo rápido com os irmãos aqui por causa do tempo, tá? Bom, vamos entender. Agora teve um princípio para Moisés que eu quero terminar aqui. E aí, aconteceu algo com Moisés, não vamos deixar de falar aqui, que é importante, é um cuidado, tá? Que Moisés, em determinado momento da vida dele, no último momento da vida dele, Moisés usou a vara errada, a autoridade de forma errada. E a autoridade virou uma serpente no final para Moisés, tá? A vara dele virou uma serpente sem querer, não é? Foi quando o Senhor virou para Moisés e falou para Moisés, lá no final, você falou assim, Moisés, vamos ler lá, só para os irmãos entenderem, tá? Tá em Números. Vamos lá. Números capítulo 20. Por isso, irmãos, uma autoridade de Deus tem que ter tanto cuidado, né? Porque hoje nós podemos usar de forma correta, mas ela sempre pode tornar-se uma serpente, né? Então, lá no final da vida de Moisés, Moisés sem querer, né? Quer dizer, não percebeu, quer dizer, não tomou cuidado e ela virou uma serpente e picou Moisés, né? Então, vamos ler lá, em que sentido quer dizer isso? Números 20, o senhor falou assim, ó. Ah, deixa eu achar para os irmãos aqui, irmãos. É, versículo 8 fala assim. O povo estava reclamando, vocês lembram disso, que não tinha sede e tal, né? Estava com sede. Vamos ler o versículo 2 rapidinho, irmão. Êxodo 20, versículo 2. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, disseram: Antes tivesse perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vinho, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Até aqui maravilhoso, né? Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, a vara! Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Toma o bordão, mas não usa o bordão, Moisés. Toma a autoridade, mas agora não use ela. Fala a rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão, a vara, diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Tomou a autoridade. Mas o que aconteceu? Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes! Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão. Opa! Agora não, Moisés. E feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, Moisés, você usou a vara, ela virou uma serpente, você usou a autoridade de forma errada. Você usou a autoridade de forma errada. Você usou a autoridade para bater. A autoridade não é para bater. A autoridade não é para isso. Você usou a autoridade para bater. Visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor santificou neles. Veja, irmãos, nesse momento, a vara de Moisés virou uma serpente. Por isso, irmãos estão entendendo o que quer dizer virar serpente, né? Ele não usou da maneira correta. Ele não usou para benefício do Senhor. Ele usou para mostrar que ele era a autoridade, ele fez próprio. Rebeldes! Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, amados santos de Deus, com a questão da autoridade. Tá? Ela é preciosa, maravilhosa, é uma honra, mas é com muito cuidado nós tomamos, tá bom? Agora vamos entrar para a promessa e a mensagem de hoje, tá? Voltemos lá rapidamente para Apocalipse.
Capítulo 2. Vamos para a segunda promessa para o vencedor. A primeira promessa para o vencedor, para que a gente atira, era ter uma vara, um cetro, um bordão para reger, apacentar e reinar as suas nações, tá? Ou seja, eles receberiam a autoridade que o Senhor recebeu. Agora vamos para a segunda promessa. É o versículo 28. Apocalipse 2, 28. É a segunda parte do versículo. Fala assim: Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, o versículo 28 fala assim, ó, versículo 28, assim como também recebi de meu pai. Assim como o recebi de meu pai, isso aí está se referindo à primeira promessa do vencedor, que é a autoridade. Agora vem a segunda. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, a segunda promessa que o Senhor faz para o vencedor, que a gente atira, é ter a maravilhosa, resplandecente, tremenda estrela da manhã. Amém! Vamos entender o que é isso. O que quer dizer isso, né? Primeiro, que é essa estrela da manhã que o Senhor vai dar? A estrela da manhã, a própria Bíblia tem que nos explicar quem é a estrela da manhã. A estrela da manhã não é o que, é quem é, tá? Bom, a estrela da manhã, de forma física falando, de forma espiritual falando, a estrela da manhã é Cristo, tá? Cristo é essa estrela da manhã maravilhosa, tá? Vamos falar primeiro do lado espiritual, depois eu falo do lado físico, é melhor assim. O lado espiritual, quem é a estrela da manhã? A Bíblia tem que explicar, a própria Bíblia. A estrela da manhã é o próprio Senhor. Como é que você sabe disso, irmão Gustavo? O próprio Senhor falou isso. Tá lá em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse. Nós sabemos porque o Senhor explicou, tá? Apocalipse, ah, no último capítulo de Apocalipse, versículo 22, no capítulo 16. Oh, meu Deus. Apocalipse 22, versículo 16. Então, Apocalipse 22, 16, o Senhor falou isso. Vamos ler lá, ó. O último capítulo da Bíblia. Então, falou assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Estou lendo Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, quem é a estrela da manhã? É o Senhor! E aí, para o vencedor, o Senhor prometeu que daria a estrela da manhã. Está falando assim, em outras palavras, eu vou me dar a eles. Eles vão me ter a estrela da manhã. Agora, vamos entender o que quer dizer o Senhor como a estrela da manhã, tá? Isso é o lado espiritual. Vamos falar do lado físico. Vamos falar do físico para os irmãos entenderem o espiritual, tá? Existe uma estrela que aparece de madrugada, de manhã, bem de madrugada, que é chamada estrela da manhã. Também chamada entre as pessoas de estrela da alva ou estrela d'alva. Quando você faz a contração de D mais alva, fica d'alva, ou estrela da alva, da manhã, tá? Da aurora, da manhã. Que estrela é essa? Quando é assim, quando o dia está quase terminando, está no ápice da parte mais escura do dia. Qual é a parte mais escura do dia? O final do dia. É a meia-noite. Então, quando chega, puxa, meia-noite, ela é metade da noite, quando chega no ponto mais ápice da noite, da meia-noite ali, começa a aparecer essa estrela física, que nós estamos falando, a estrela da alva, a estrela da manhã. E ela começa a aparecer no final da noite, quando está mais escuro, e ela vai, e quando está quase clareando o dia, ela começa a aparecer do ponto mais escuro da noite, quando virou o dia, está aparecendo ainda, mas não apareceu o sol ainda. Quando o sol começa a despontar, ela desaparece. Aí você não vê ela mais, tá? Isso acontece todos os dias. Se você ficar de madrugada, o dia estiver claro, eu digo que o dia estiver claro, a noite estiver clara, noite sem nuvens, sem tempestade, sem nada, a noite não tiver nenhuma uma luz das cidades para poluir essa visão, se estiver assim num lugar bem puro mesmo, né, no meio do mato, assim e tal, e tiver bem claro o céu noturno, você consegue ver a estrela da manhã. Ela é chamada como Vênus, tá? O planeta Vênus, no nosso sistema solar, é essa estrela da manhã, que a gente chama de estrela da manhã, tá? É o planeta Vênus. Então ele aparece no ápice da noite, começa a aparecer no ápice da noite e ele vai permanecendo visível, mas cada vez vai desaparecendo um pouquinho mais, porque vai perdendo escuridão, escuridão, quando começa a entrar os primeiros raios solares, aí você não consegue ver ele mais, tá? Aí vai nascendo o sol, porque o sol é muito mais
poderoso em luz, né? Muito mais chamativo em luz, e aí ela desaparece a estrela da manhã, da alva, né? Que é o vento, aí vem o sol e nasce o sol, certo? Isso é o físico. A partir do físico, nós podemos entender o espiritual agora, tá? Vamos entender o espiritual. O que é o Senhor se dar como estrela da manhã para o vencedor? É que quando estiver terminando essa era, irmão, nós estamos vivendo uma era de trevas. Essa era que nós estamos vivendo agora é como se fosse um dia, tá? E o mundo sempre esteve em trevas. Desde que o mundo existe, o mundo sempre esteve em trevas. Porém, se você observar claramente, o mundo está entrando na fase de trevas cada vez mais intensas. Hoje, o mundo está 1 milhão de vezes pior do que na época, por exemplo, do século passado retrasado ou de 5 séculos para trás. Hoje está degradação total. Hoje as trevas estão reinando totalmente. Isso quer dizer que o dia está quase no final dele. As trevas estão aumentando, aumentando. Quando chegar no ápice quando o mundo estiver no ápice das trevas, aparece a estrela da manhã, que é o Senhor voltando secretamente para resgatar os vencedores. É o arrebatamento dos vencedores. Só os que são vencedores é que vão ver o Senhor como estrela da manhã, porque ele falou com a promessa para os vencedores: ao vencedor eu vou dar a estrela da manhã, eu vou me dar para eles, eles vão me ver, eles vão me amar tremendamente, eles vão me ver de uma maneira que os outros cristãos não vão ver. Para você ver a estrela da alva, Vênus, que é a física, você tem que estar vigiando. Você não pode dormir durante a noite. Tem que estar a noite inteira acordado, vigiando, observando. Cadê a estrela de Vênus? Cadê a estrela da alva? Se brincar, nenhum de nós aqui, talvez, eu posso estar equivocado, depois vocês podem me corrigir. Nenhum de nós, eu posso falar por mim mesmo, nunca vi a estrela da alva Vênus. Você já viu? Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque eu nunca tive paciência para ficar a noite inteira vigiando, para observando à noite, para ver se eu vejo ela. Ou seja, para ver a estrela Vênus da alva física, tem que estar vigiando, acordado, não pode estar dormindo, tem que estar muito vigilante. Assim é o vencedor. O vencedor está vigiando, está esperando a volta do Senhor. Cadê a estrela da manhã? Cadê a estrela da manhã? Cadê a estrela da manhã? Eu quero ver a estrela da manhã. Ele está vigiando, ele está amando o Senhor, ele está sempre vigiando, observando. É isso que eu falo lá em Mateus. Quer ver? Vamos ler lá? Mateus 24. Abram a Bíblia, por favor. Mateus 24. Olha só. No versículo. é, Quer ver? No versículo 44, ó. 42. Aqui. Vamos ler um pouquinho. Vamos ler o versículo 36, né? Mateus 24, 36. Aqui, Mateus 24, 36 na verdade, irmãos, quando o Senhor voltar, lembra que eu falei para os irmãos, quando o Senhor voltar, a volta do Senhor vai ser 2 etapas, tá? Ele vai vir de forma secreta primeiro, de forma secreta. Poucos vão ver, só os que estão observando, vigiando, só os crentes vencedores que estão amando o Senhor, vivendo todos os dias, Senhor, quando é que você vai voltar? Observando, estando próximo do Senhor, desesperados pelo Senhor, amando o Senhor. Senhor, eu te amo, volta logo. Estou vigiando, estou preocupado com as coisas do Senhor, com as coisas do reino. Para esse, o Senhor vem secretamente, aí eles vão ver a estrela da manhã. Eles estão vigiando a noite inteira, eles não dormem, eles não estão desapercebidos nessa terra. E aí, essa é a primeira etapa da vinda do Senhor. Aí no fim, isso é antes da grande tribulação, bem quando antes de começar a grande tribulação. O Senhor vem de forma secreta, como um ladrão. Aí no final, aí aparece os 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Quando o Senhor volta antes da grande tribulação, de forma secreta, como a estrela da manhã, só os cristãos vencedores que não estão observando, que estão acordados vigiando. Então eles serão arrebatados. Eles ganham a estrela da manhã. Eu só falo assim: eu vou dar para eles a estrela da manhã. Eles vão ganhar o que eles sempre quiseram ver e amar, que é o seu Senhor voltando. Senhor, sempre eu te amei, eu quero te ver, Senhor. Quando o Senhor vai voltar? Senhor, eu te amo. Senhor, cadê o Senhor? Tu prometeste, Senhor, eu te amo. Volta, Senhor. Maranata. Vem, vem, Jesus. Vem, Senhor. Eu te amo. Senhor, volta, Senhor. Volta agora, Senhor. Eles amam. Para isso, eu falo assim: você me ama? Sim, amo, Senhor. Então eu vou te dar o que você sempre quis, a estrela da manhã. Brilhante, maravilhosa, você vai vê-la. Outros não vão ver, os cristãos não vão ver.
Os outros estão dormindo, mas você está acordado, você vai ver. Aí eles são arrebatados. Puf! E vem a estrela da manhã, antes da grande tribulação. Aí começa a grande tribulação. Aí no final da grande tribulação, o Senhor termina a sua volta. Aí você termina a sua volta, que é essa manifestação, que no grego a palavra é epifânia, a manifestação total do Senhor, aí todo mundo vai ver, não só os crentes que ficarem na grande tribulação, mas o mundo inteiro, até os incrédulos vão ver. Aí o Senhor volta como o sol. Tá? Aí o dia já nasceu, aí os que tinham que ver da manhã já viu, aí quando o sol nasce, não vê da manhã mais, acabou. Aí o sol, todo mundo vê. Se eu te perguntar para os irmãos que estão presentes nessa reunião, quem já viu o sol nascer? Todo mundo já viu. Que o sol, quando nasce, irmão, todo mundo vai ver. Você dormiu a noite inteira, perdeu a volta do Senhor, mas o sol você vai ver. Agora, 7 da manhã, quem já viu aqui a estrela de Vênus? Se brincar, ninguém. Talvez, não sei, pode estar julgando, né? Eu nunca vi. Entende, irmão, qual é o princípio? Quando o senhor vier no final da tribulação, aí o senhor vem. Ah, a Verônica já viu a estrela da alva. Parabéns, Verônica, você já viu. Que bom, irmã. Não sei se é Verônica ou Pedro, não sei quem é. Bom, depois nós vamos descobrir quem é. Aí no final, o Senhor então vem, no final da tribulação, aí ele vem como o sol. Todo mundo vai ver, aí o mundo inteiro vai ver. Aí é o sol, todo mundo vai ver. Se você dormiu, você vai ver também, tá? Então, aqui no Mateus 24, aparecem essas duas partes da volta do Senhor. A parte secreta e a parte pública. A parte como estrela da manhã e a parte como o sol. Quer ver? Estrela da manhã é o versículo é, 37, olha só. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, da volta do Senhor. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por quê? Porque é secreta. Ninguém sabe, só o Pai. E para isso, os vencedores estão vigiando. Não dorme, Senhor, tu vai voltar. Eu não durmo, Senhor. Eu não estou envolvido com essas coisas assim muito, Senhor. Eu não estou aqui como os outros dormindo. Senhor, eu amo a Ti. Volta, Senhor, volta. Aí ele continua, o Senhor falando. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casados dados casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo mundo está vivendo a vida normal, comendo, casando, bebendo, dando casamento, vivendo a vida normal. Mas os vencedores estão sempre observando o Senhor. Eles não estão presos nas suas rotinas normais, eles estão ali amando o Senhor. Continua. 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. Aqui são dois irmãos, um fica, o outro vai. Duas estão trabalhando no moinho, duas são duas irmãs, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vosso Senhor, aqui não é palavra para incrédulos. Não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Por acaso tem algum incrédulo que chama Cristo de Senhor? O Senhor é Senhor dos incrédulos. Por isso, irmão, essa passagem está falando para crentes, tá? Para os filhos de Deus. Vosso Senhor. Alguns cristãos entendem errado essa palavra, achando que dois irmãos vai ficar. Esse dois está falando não é dois irmãos, não. É um crente que é arrebatado, o outro é o incrédulo que fica. Não, 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 não. Você está falando para o vosso Senhor. Entendeu? Os dois. Porque pensa bem, se fosse um crente e um incrédulo, então por que eu preciso vigiar? Se eu sou crente, não precisa vigiar, não, eu vou ser arrebatado. Eu sou crente. O outro é incrédulo. Então só tem dois. Um é crente, outro é incrédulo. Então, se essa passagem aqui é para um crente e para um incrédulo, não precisa vigiar, não. Se eu sou crente, então eu vou subir, pronto, o incrédulo fica. Tá vendo como é errado o entendimento? Não é. Essa passagem está falando para os filhos de Deus. Os dois que estavam no campo são dois irmãos. Os dois têm a Cristo como seu Senhor. Porém, um está dormindo. O outro está vigiando. Um quer ver a estrela da manhã ardentemente no seu coração, no seu coração. Ele ama a estrela da manhã. Ele ama o Senhor. Ele deseja, Senhor, me deixa ver a estrela da manhã. Senhor, eu quero ver a estrela da manhã. Senhor, a estrela da manhã já existe no coração dele, irmão. Já está no coração dele. No coração dele já tem a estrela da manhã brilhando no coração ardentemente. Agora ele quer ver com os olhos físicos. Aí você fala assim, para você que me ama tanto, eu vou te dar o que você sempre quis no seu coração, a estrela da manhã. Para o outro crente, não, ele está dormindo, ele não está vigiando, tá vivendo a sua vida, comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, vivendo normal, tal, 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 tal.
Tocando não tá nem aí para as coisas do Senhor. É crente, mas não tá ligando para as coisas do Senhor. Fica. O mesmo são duas irmãs, tá bom? Aí continua, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então o senhor vai vir como ladrão, está comparando como ladrão. Quando o ladrão vem o quê para sua casa? Quando o ladrão vem para sua casa, ele vem para roubar o quê? Roubar o seu chinelo velho? Ele vem para roubar na sua casa a sua televisão quebrada? Não. Um ladrão, quando ele entra com a casa, ele vem com um propósito único e claro: roubar o que é precioso, o que tem valor para ele. Para ele. O que tem valor para ele não pode ser o que tem valor para você, mas é para ele, para o ladrão, ele rouba o que tem valor para ele. Por isso que tem gente que tem a casa roubada e fala assim: uai, não entendi o ladrão. Roubou isso aqui, não roubou isso aqui. Nossa, que mulher preciosa, o ladrão não levou. Porque o ladrão rouba o que tem valor para ele, não o que tem valor para você. O Senhor, quando vier como ladrão, entre aspas, ele vem para roubar o que é precioso para ele. E o que é precioso para ele pode não ser o que é precioso para mim. O que é precioso para ele é o vencedor daqueles que o amam de todo o coração. Ele vem para esses, ele quer se dar como a estrela da manhã. Vou me dar para vocês como a estrela da manhã. Eu sou seu. Eu vou roubar, vem para mim. Vou te arrebatar. Não fica aqui, não. Você não pertence a essa terra, não. Você é um vencedor. Essa terra não te pertence mais. Você, vencedor, não tem nada a ver com essa terra. Você já está totalmente desligado dessa terra. Você vive aqui, mas você tem nada a ver com isso. Você me ama. Vem para mim. Eu vou te dar o que você sempre quis. A estrela da manhã é sua. Ela está no seu coração já. Agora você vai ver com os teus olhos físicos. Isso é a vida secreta como estrela da manhã. Mas no final da grande tribulação, depois disso, que é antes da grande tribulação. Antes, tá? Um pouquinho antes da grande tribulação, antes de começar. Aí iniciou a grande tribulação, 3 anos e meio. Guardem isso. 3 anos e meio da grande tribulação. No final da grande tribulação, aí só termina a volta dele. Agora é pública. Agora é para todo mundo ver. Mesmo daqueles que não estavam interessados no Senhor muito, é cristãos, não estão interessados, vão ver. Não só os cristãos que ficarem vão ver, mas até os incrédulos vão ver. Aí só vem como o sol da justiça. Só vem de forma justa, como o sol, para aplicar justiça para essa terra, tá? Aí todo mundo vê. Aí tá, onde está isso em Mateus 24? Está no versículo 27. Olha lá o versículo 27, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, o relâmpago é claro, chá, vai de um ponto a de outro do mundo, vai do Ocidente ao Oriente, o mundo inteiro vê esse relâmpago. Assim há de ser a vida do Filho do Homem, certo? Então, quando o Senhor vier na forma pública dele, vem como o sol, todo mundo vai ver. Olha, se você não entender a palavra de Deus, irmãos, olha como é confuso você não entender a palavra de Deus. Você lê o capítulo 24, você fica confuso. Peraí, Senhor. No versículo 7, o Senhor fala que todo mundo vai te ver. No versículo 40, 36 ao 44, o Senhor fala que o Senhor vem secreto. Estou entendendo, Senhor. O Senhor vem secreto ou o Senhor vem público? O Senhor vem como um ladrão, ninguém vê, só quem está vigiando, ou o Senhor vem como um relâmpago, todo mundo vai ver? Estou entendendo, Senhor. Tu está se contradizendo. Tá vendo? Se não entender a palavra de Deus, você acha que tem contradição na Bíblia. Não é isso. O Senhor é uma volta só do Senhor, mas ele tem duas etapas. Primeiro, ele vem secretamente arrebata os vencedores. É a estrela da manhã, os que estão acordados. Aí no final da grande tribulação ele vem como relâmpago, o sol. Todo mundo vê, puf, como relâmpago, de ponta a ponta, tá? Aonde está essa parte de sol que eu tô falando? Aqui fala relâmpago. Mas onde fala do sol? Malaquias. Vamos ler lá. Malaquias, capítulo 4. Abram, por favor, irmãos. É o último livro da Bíblia, tá? Do Velho Testamento, quer dizer. É Malaquias. O último capítulo, inclusive. O último capítulo do Velho Testamento, antes de Mateus, tá? Capítulo 4 fala assim: olha só. Isso aqui é uma profecia, tá? Na volta do Senhor pública. Ó. Pois eis que vem o dia, e há de como fornalha, todos os soberbos, todo mundo, os orgulhosos dessa terra, os reis, os que acham que mandam alguma coisa, e todos que cometem perversidade, todos perversos, todo mundo que são maus, serão como restolho. O dia o dia que vem os abrasará.
Por que abrasarar? Vai queimar eles. Por quê? Porque está vindo alguém que é um sol que vai queimar eles com a brasa. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis meu nome, isso aqui é para os judeus. Palavra para os judeus, a promessa para os judeus. Por que temeis meu nome? Porque é para os judeus, tá? Judeus que ficaram nessa terra aqui. Não, que no final da tribulação. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É Cristo vindo. Tá vendo? Se você não souber entender, amado, não souber entender, não vão achar que está mudando de lição. Peraí, senhor é uma estrela que brilha bem ali à noite, difícil de ver, ou você é um sol? O que que o senhor é, afinal de contas? Tô entendendo, uma coisa é diferente da outra. Entenderam, irmãos? Como tem as duas partes da volta do Senhor? Mas para vós, os temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei diz o Senhor dos Exércitos. Fala assim, como assim, irmão Gustavo? Quando o Senhor voltar como o sol da justiça, no final da tribulação, ele vem e pisa no exército do anticristo. Do anticristo. Ele pisa no lagar da ira de Deus. Lembra? Senão eu vou falar isso lá mais pra frente em Apocalipse 14. Ele vai pisar no anticristo seus exércitos ali na guerra do Armagedon. Tá? Por isso ela vai pisar nos perversos, tá? E aí vai salvar os judeus remanescentes. Os que ficarem naquela terra que vão estar sendo. Os judeus remanescentes, eles vão estar sendo perseguidos pelo anticristo, que vai vir para matá-los ali. Eles vão estar encurralados entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Aí o Senhor vem como sol da justiça, aparece, todo mundo vê, e ele pisa nos exércitos do anticristo, também pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abre no meio e os judeus fogem. Isso está em Zacarias, depois eu vou fazer mais para frente para os irmãos, tá? Aí os judeus vão ficar alegres, vão ser libertos do Senhor, libertos pelo Senhor, né? Vão ficar bem alegres, como fala aqui, né? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vão ficar, nossa, fomos soltos, fomos libertos. Ah, estávamos presos. Aleluia, fomos libertos. A gente ia ser morto pelo Cristo e seus exércitos. Uau, fomos libertos. O Senhor veio como o sol da justiça. Amém, veio. Só que não vão reinar, tá? Então, entenda, amados irmãos, que o Senhor tem essas duas etapas. A parte que ele vem como estrela da manhã, para aqueles que estão amando o Senhor, vigiando, e vem como o sol da justiça, no final da tribulação. Que aí todo mundo vai ver, e aí se nós ficarmos nessa terra, na grande tribulação, não vamos reinar, porque ver o Senhor como sol da justiça perdeu o Senhor vindo como. Nós perdemos a vinda do Senhor secreta, que é o mais importante, que vem roubar o que é precioso. Então, mais uma vez para terminar, irmãos, lembre-se, eu estou terminando aqui agora, mas preste bem atenção, amados irmãos. O Senhor prometeu, Apocalipse capítulo 2, versículo 28, para a segunda promessa, para o vencedor que a gente atira, ele falou assim: e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O vencedor, ele ganha a estrela da manhã. Por que que o Senhor dá a estrela da manhã para eles? Porque eles estavam amando tanto o Senhor. Essa estrela da manhã, que é a estrela da alva, a mesma coisa, já existia no coração do vencedor. O vencedor, coração é lugar do amor. Ele amava tanto o Senhor, tanto a estrela da alva, desejava tanto a estrela da manhã, tanto que você falou assim: já que você quer tanto, eu vou te dar. Você vai me ver vindo como estrela da alva. E aí eu termino explicando isso com o versículo de segunda de 1 Pedro, que inclusive foi muito mal interpretado esse versículo, mas vamos ler lá. 1 Pedro. Agora você vai entender melhor esse versículo, tá? 1 Pedro, perdão, 2 Pedro, desculpe, versículo 16 em diante, tá? Versículo muito mal interpretado, mas correto é isso aqui. Vamos ler lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Fala assim: aí Pedro está falando para os irmãos, ó, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro está falando poder e a vinda do Senhor, Pedro está se referindo à primeira vinda do Senhor e o poder dessa vinda que aconteceu. Porém, Pedro também está falando, por outro lado, da segunda e a segunda vinda do Senhor, que vai vir com poder também, tá? As duas coisas são verdadeiras. Está se referindo primeiramente à primeira vinda do Senhor, e aí, essa primeira vinda está se referindo quando Pedro viu o Senhor
com poder ali no Monte da Transfiguração em Mateus 17. Só que quando o Senhor se transfigurou em Mateus 17, ali era uma amostra da segunda vinda do Senhor que vai acontecer também, tá, irmãos? Eu não vou explicar isso em detalhe para os irmãos, mas eu quero só que os irmãos entendam que ali tá a primeira e a segunda vinda do Senhor. É isso que o Pedro está falando aqui. Vamos lá. Do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem todo o meu prazer. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aonde? No Monte da Transfiguração, tá? Ali, no Monte da Transfiguração, estava ali, tava Pedro, Tiago e João, tá? E aí, no Monte da Transfiguração, ali era a primeira vinda do Senhor. Você estava ali, já tinha vindo, estava ali na frente de Pedro, Tiago e João. A primeira vinda, você tinha encarnado, o Verbo tornou-se carne, viveu 33 anos e meio, estava ali, junto com o Senhor ali. Pedro, Tiago, João, estava vendo o Senhor, a primeira vinda dele, já tinha vindo, a primeira vinda. Mas ali no Monte da Transfiguração aconteceu algo, o Senhor, ele mostrou, ele abriu a sua humanidade, mostrou que tudo estava ali dentro, é a glória dele, a glória, o poder que ele tinha. Esse poder se representa a segunda vinda do Senhor, quando ele vai vir com poder. Quando o Senhor vier a segunda vez, ele vai vir com poder. Nós falamos isso na mensagem de Apocalipse no capítulo 1. Capítulo 1, quando João viu no capítulo 1 de Apocalipse o Senhor vindo com poder, o Cristo glorioso, ele tava vendo o que Pedro viu em Mateus 17. E quando o Senhor voltar, ele vai voltar assim, glorioso, cheio de poder. Não é mais a primeira vez quando o Senhor veio como um homem nessa terra, filho de um carpinteiro, certo? Humilde. Então, o Senhor vem com poder, com glória, com poder tremendo. Entenderam? Muita divulgação, tá? Aí ele continua, 19. Temos assim, aí Pedro explicando, temos assim, então, amados irmãos, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética falando é as profecias da Bíblia. É a palavra de profecia da Bíblia. A Bíblia quase que inteira, meus amados irmãos, é profecia, quase que inteira, tá? Tá falando que todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, essas palavras de profecias que o Senhor nos deu, vão ser completadas quando o Senhor vier na segunda volta dele. A primeira vinda, na primeira vinda do Senhor, amados irmãos, várias profecias da Bíblia foram cumpridas. Foram várias. O Novo Testamento tinha várias profecias falando que o Messias ia vir. Quando o Senhor veio, muitas profecias foram cumpridas. Puf. Na verdade, um dia eu falei isso para os irmãos, mais de 90% das profecias bíblicas já foram cumpridas. Falta pouquinho para se cumprir. Muito pouco falta para se cumprir. Quando o Senhor vier na segunda vinda dele, na volta dele, na segunda vinda dele, em poder, aí essa restinha é totalmente completado e cumprido. Ou seja, toda a palavra profética que é do Velho Testamento se cumpriu, que é a Bíblia, e não a palavra de um homem, tá bom? Aí continua, e fazeis bem em atendê-la, a Bíblia, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Por que ela é tenebroso? Porque esse mundo está em trevas. E a Bíblia, que é a palavra, a profecia da Bíblia, a Bíblia, ela vai iluminar nosso ser nessa época de trevas. Até que o dia clareie e a estrela d'alva. Estrela d'alva é a estrela da manhã. É a estrela de amanhã, da manhã de Apocalipse, da promessa do vencedor. Que a estrela d'alva nasce em vosso coração. Entendeu? O vencedor já tem a estrela d'alva nascida no seu coração. O vencedor já ama a estrela d'alva, já está nascendo no coração dele. Ele pega a palavra de Deus, ele toca na palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele desfruta a palavra de Deus, ele quer a palavra de Deus, ele anseia a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele ama o Velho, o Novo Testamento, a palavra profética que é a Bíblia, ele toca no Senhor. Aí a estrela d'alva já nasceu no coração dele, ele já está vendo no Senhor, no coração dele o Senhor que ele ama. E aí, como já tem no coração, esse Adão já está nascendo no coração dele, aí o Senhor aparece fisicamente para o vencedor na volta, na vida seca dele e fala assim: Vou te dar a estrela da alva, da estrela da manhã que você sempre quis, já tem no seu coração. Eu apareço para você. Vem, você é meu. Uf. Versículo 20. Aí Pedro faz questão de explicar algo que nós devemos saber, sabendo primeiramente isso. Ante tudo, irmãos, saiba primeiramente isto. Primeiramente, saiba isto, amados irmãos. Dois pontos. Que nenhuma profecia, nenhuma da Escritura
da Escritura. Nenhuma profecia da Escritura. Por isso está provando para nós que aqui fala profecia da Escritura. Está provando no versículo 20 e no versículo 19, o anterior, quando fala a palavra profética, é as Escrituras, tá? Porque no versículo 20, Pedro explicando, ó, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura. Que Escritura? É a palavra profética, no versículo 19. É a Escritura, meu irmão, é a Bíblia. Nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Ah, é de um irmão. Ah, Deus está falando comigo. Deus está me usando, sou eu. Deus está me usando. Não! Isso nunca é de elucidação particular. Nunca Deus vai usar um único homem para dizer isso. Nunca! Não é de particular elucidação. Deus está me dando a revelação particular. Deus está me usando. Eu tenho a revelação que ninguém teve. Não! Saibam primeiro isso. Primeiramente isto. Nenhuma profecia, nenhuma, nem do velho, nem do novo, provém de particular elucidação. Nunca. Porque nunca, jamais. Irmão, eu estou ressaltando isso, irmão. Me permita. Nunca, jamais. Se eu pudesse, eu gritaria 5 vezes para você. Nunca, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca, jamais. Grave no seu coração, irmão. Nunca, jamais. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Que homens santos são esses? Os homens da Bíblia. Amém, amados irmãos? Aqui eu termino a mensagem, tá? Eu não estou bravo, não. Eu estou muito feliz. Eu só estou se ressaltando. Eu estou aqui gritando para ressaltar para vocês, irmãos. Não sejam enganados. Nunca, jamais, tá bom? E grave no seu coração. A estrela da alva já existe no coração do vencedor. Ele ama, ele deseja, ele luta pelo Senhor, ele ama, está no coração dele. Aí você fala assim: você quer tanto isso? Quero, Senhor! Então você, eu te dou a estrela da manhã, é sua, você vai me ver. Tá bom, irmão? Jesus é o Senhor. E semana que vem, nós terminamos que não vamos entrar na igreja de insights, porém, eu vou terminar um pouquinho dessa mensagem que eu não pude terminar hoje, tá bom, irmãos? Aí, irmãos, vão entender como um vencedor, ele ama o Senhor, ele quer ver o Senhor, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.